Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos ao Grupo Espírita Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Mais uma vez teremos a oportunidade de refletir sobre os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo à luz da doutrina espírita, ou seja, de acordo com as orientações estabelecidas e coordenadas pelo Espírito de Verdade, que foi quem coordenou toda a obra de Allan Kardec, o Espírito de Verdade. A identidade, aqueles que estudam sabem quem é o Espírito de Verdade. Mas nós vamos dar as boas-vindas também às pessoas que pela primeira vez nos visitam aqui, seja aqui no nosso local de reunião, seja também nas mais longínquas cidades do planeta, que a cada sábado nos assistem, seja ao vivo, seja depois pelas transmissões que ficam gravadas no nosso blogspot Recanto da Prece, ou no YouTube. Nossas transmissões ao vivo são feitas pelo YouTube. Gostaríamos também de parabenizar aquelas pessoas que estão não apenas assistindo às nossas reuniões, mas que estão, através dos ensinamentos que todos nós vamos sedimentando em nosso espírito, estão iniciando uma caminhada de realizações, porque não basta a gente aprender, é importante também realizar. Cada um de nós, aonde estiver, com quem estiver, pode passar uma mensagem boa, uma mensagem alegre, não necessariamente trabalharmos no campo de querermos converter as pessoas ao Espiritismo, mas aquele que estuda a doutrina espírita sabe que o mundo maior conta com ele, aonde ele estiver, para levar momento de paz, momento de alegria, de esperança, porque nós somos convidados a mostrar um pouquinho daquilo que Jesus tem nos ensinado e nos convidado a cada dia. Que cada um de nós possa, aonde estiver e com quem estiver, passar uma mensagem de alegria, de esperança, de otimismo, que é o que todos nós também buscamos, não é verdade? Nós buscamos e somos detentores também de alguma sorte, de alguma forma, dessas possibilidades. Nosso abraço aos nossos amigos, são muitos, hoje são tantos os amigos que nem iremos enumerá-los, mas os nossos amigos que todos os sábados dos Estados Unidos estão nos assistindo, da Suíça, da Holanda, do Japão, da Áustria, do Principado de Liechtenstein, enfim, são muitas pessoas que, uma longa distância, estão também presentes conosco nesta manhã, refletindo sobre os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de dar um alô, somente um alô especial, para o nosso companheiro que sempre falou aqui, estamos aguardando que ele volte a falar novamente, que é o senhor Lenir Marques. O senhor Lenir Marques sempre contribuiu, hoje está no Nordeste, mas esperamos que quando ele vier a Campo Grande, no primeiro momento, queremos ouvir novamente a palavra esclarecedora que ele tem sempre trazido para todos nós. Hoje, então, nós vamos ter o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 16, 17 e 18. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Nós vamos convidar a Eli para fazer a prece de abertura deste encontro. Bom dia. Vamos nos harmonizar, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, pensando na grandeza do universo, na sua luz, na sua harmonia, na sua ordem e no seu equilíbrio, acreditando
que somos esse universo em miniatura, para que possamos também expandir a nossa luz a todos aqueles que nos cercam, nossos familiares, nossos amigos, pessoas de nossos convívios. Que essa paz, essa harmonia possa resplandecer sempre em nossos sentimentos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Nós vamos ler o capítulo 3, itens 16, 17 e 18, Mundos Regeneradores. O capítulo é Há muitas moradas na casa de meu pai. Entre estas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantos mundos há como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e a prova? Mas há também mais miseráveis e melhores, como há transitórios, que se podem chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, correndo no espaço ao redor de um foco comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de prova, de regeneração e de felicidade. Já ignorante ainda do bem e do mal, pode caminhar para o Deus, senhora de si mesmo, na posse do seu livre-arbítrio. Já nos foi dito de que imensas faculdades da alma está dotada para fazer o bem, mas existem as que sucumbem e Deus, não querendo o seu aniquilamento, lhes permite ir para esses mundos, para onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, se regeneram e se tornarão dignas da glória que lhes estava reservada. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso, acabando de depurar. Sem dúvida, nesses mundos, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas, das quais sois escravos. Neles não há mais de orgulho que faz calar o coração, de inveja que o tortura, de ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita sobre todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais, todos se revelando a Deus e tentando ir a Ele seguindo as suas leis. Neles, todavia, não há ainda a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carne e, por isso mesmo, sujeito às vicissitudes de que estão isentos, senão os seres completamente desmaterializados. Há ainda provas a suportar, mas que não têm as pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são muito felizes, e muito de vós ficariam satisfeitos em aí se deterem, porque é a calma depois da tempestade, a convalescença depois de uma cruel moléstia. Mas o homem, menos absorvido pelas coisas materiais, entrevê, melhor que vós, o futuro. Ele compreende que há outras alegrias que o Senhor promete para aqueles que delas se tornem dignos, quando a morte tiver ceifado de novo seus corpos para lhe dar a verdadeira vida. É então que a alma liberta planará sobre todos os horizontes, não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações do próprio Deus, sob os perfumes do amor e da caridade que se espalham no seu seio. Mas, nesses mundos, o homem é ainda falível, e o espírito do mal não perdeu ali completamente seu império. Não avançar é recuar, e se não está firme no caminho do bem, pode voltar a cair nos mundos de expiação,
onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, essa abóbada azulada à noite, a hora do repouso e da prece, e nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças. Perguntai-vos as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que o mundo regenerador vos abra seu seio depois da expiação da terra. Santo Agostinho, Paris, 1862. Agora do livro Vivendo o Evangelho, pelo espírito de André Luiz, pela psicografia de Antônio Baduy Filho. Estágios evolutivos. Capítulo 3, item 16. Cadeia e hospital, abrigo e creche, colégio e universidade, biblioteca e ginásio, oficina e clube, supletivo e pós-graduação, arte e esporte, academia e folclore, artesanato e cibernética, ciência e religião. Tais recursos existem na Terra, atendendo às necessidades do homem em diversos momentos da experiência do corpo físico. Da mesma forma, os mundos espalhados pelo universo cumprem objetivos definidos da evolução espiritual, primitivos, expiatórios ou felizes. Cada um deles constitui estágio evolutivo da marcha do espírito a caminho da perfeição. Trabalhe, pois, sua transformação moral conforme as lições do Evangelho, para que você possa merecer a promoção na escala dos mundos, recordando o ensinamento de Jesus, segundo o qual cada um recebe de acordo com as próprias obras. Obrigado. Bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre permaneça sempre conosco. Buscamos sobre o tema, na vasta literatura que dispomos, temos uma visão muito especial de um livro chamado Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto. E ele vem nos trazer uma visão de quem são os regenerados. A gente almeja isso, então é interessante que a gente saiba quem são os regenerados. Regenerados são todos aqueles que aprenderam a compartilhar deste mundo, contribuindo sempre para a sua manutenção e continuação, e que, ao mesmo tempo, por perceberem que recebem à medida que doam, sustentam com êxito esse fenômeno de trocas incessantes. São os homens que descobriram que todos estamos ligados por inúmeras formas de vida, desde o micro ao macrocosmo, e que os ciclos da natureza é que vitalizam igualmente plantas, animais e eles próprios. Portanto, respeitam, cooperam, produzem, não pensando somente em si mesmos, mas na coletividade. Sabem que, ao mesmo tempo, sozinhos ou juntos, somos todos viajantes nas estradas da vida universal em busca de crescimento e perfeição. Voltaram-se para si mesmos e descortinaram a presença divina em sua intimidade, e, em vista disso, agora não buscam somente a exterioridade da vida, mas a abundância da vida íntima, fazendo quase sempre uma jornada cósmica para dentro do seu universo interior, na intimidade da própria alma. Regenerados são seres humanos que notaram que não podem modificar o mundo dos outros, mas apenas o seu próprio mundo. Que os indivíduos, lugares e ambientes não podem ser mudados, e que as únicas coisas que podem e devem ser alteradas são suas atitudes pessoais, reações e atos relacionados a esses mesmos indivíduos, lugares e ambientes de sua vida. Conseguiram angariar sabedoria em decorrência das vivências anteriores. Diferenciam o que lhes cabe fazer e, por conseguinte, o que são deveres dos outros. Só fazem, portanto, autojulgamento,
deixando a cada um realizar sua própria avaliação. Na realidade, trazem certas competências e destrezas alicerçadas no poder de observação, por já possuírem uma considerável coleta de dados. São consideradas criaturas sábias por seus constantes insights, isto é, compreensões súbitas diante de decisões e resoluções da vida. São homens que adquiriram a habilidade de resolver suas dificuldades com recursos novos e criativos, usando maneiras inovadoras de solucionar acontecimentos do cotidiano. Reconhecem que a vida é uma sucessão de ocorrências interdependentes por possuírem a capacidade de observar as relações existenciais. Sempre lançam mão dos fatos passados e os entrelaçam aos atuais, chegando à profunda compreensão das situações e de seus problemas. Descortinaram horizontes novos, porque reservaram no dia a dia algum tempo para se conhecer melhor, anotando ideias e sensações a fim de esclarecer para si próprios o porquê de sentimentos desconexos, emoções variáveis e ações contraditórias, visto que tal conhecimento os ajudará a viver de forma mais serena e previsível. Obtiveram transformações íntimas surpreendentes, pois conseguiram se ver como realmente são. Retiram máscaras que inicialmente lhes davam um certo conforto e segurança, já que depois eles mesmos reconheceram que elas os aprisionavam por entre grilhões e opressões. Aprenderam que não vale a pena representar inúmeros papéis como se a vida fosse um grande teatro, mas, sobretudo, assumir sua própria missão na Terra, porque constataram que cada um tem uma cota própria de contribuição perante a criação, e que não nasce no planeta nenhuma criatura cuja tarefa não tenha sido predeterminada. Regenerados, são os reabilitados à luz das verdades eternas. Adotaram Jesus como o sábio dos sábios, e por seguirem seus passos, fazem sempre o seu melhor. Reconheceram que o erro nunca será motivo de abatimento e paralisação, e sim de estímulo ao aprendizado. Por isso, seguem adiante, pacientes consigo mesmos e com os outros, ganhando cada vez mais autonomia e discernimento ante as leis de amor que regem o universo. Interessante que a gente saiba quem são os regenerados. A gente almeja isso. Então, a gente procurar sempre essas práticas com o Cristo. E faço aqui um convite ao estudo da Gênese. A gente comentou, né, Carlos, essa semana. É um livro extraordinário. E lá no finalzinho tem um capítulo fantástico, São Chegados os Tempos, que traz exatamente, detalhadamente, a questão da lei do progresso, como ela se dá. Eu vou dar só um gostinho aqui, como tudo procede, que a gente possa buscar na codificação, principalmente, tantos ensinamentos que estão sendo ratificados pela ciência da atualidade. Agradeço a oportunidade. Bom dia a todos. Trouxe aqui uma colinha também. Bom dia a todos. A colinha está mais discreta aqui. Vou ver se eu consigo enxergar uma citação também que eu achei interessante. E estou fazendo bom uso da tecnologia, como pregou aqui o Ismael um sábado desses, né? Coisas boas, a gente tem que desfrutar desses recursos para a gente poder se buscar esse mundo que a gente está estudando nesse sábado, e que é uma coisa curiosa, né? A gente tem que falar de algo que a gente ainda não viveu, ou já viveu, né? Em outro mundo, mas a gente não lembra. Até nisso, Deus é muito sábio, né? Ele nos traz aqui de volta, ou nos permite voltar aqui, totalmente ignorantes, sem nenhuma memória do que já fomos, do que já passamos, para justamente a gente poder seguir um caminho de evolução. Eu sempre digo
nesses encontros nossos, graças à oportunidade de conhecer o seu Carlos e todos que a gente convive aqui nos sábados e nas terças-feiras, que a gente já está num caminho mais à frente. Primeiro que nós estamos num mundo de provas e expiações, e nesse mundo de provas e expiações, uma doutrina sábia, igual a que Kardec nos mostrou através do Livro dos Espíritos, e dali em diante tudo o que aconteceu, né, com o Espiritismo, isso já é para nós um privilégio muito grande, termos o conhecimento, né? A gente já tem um mapa, a gente já tem um caminho a seguir. Permanecer nele, com a correção que está escrito, está codificado, decodificado, né, por Kardec no Livro dos Espíritos, já é uma outra etapa. Aí, se já estivéssemos nesse caminho, provavelmente não estaríamos aqui de volta, aprendendo e resgatando alguns dos nossos defeitos acumulados em vidas passadas. Não teríamos que quitar essa dívida. E é tão bacana a gente ver a misericórdia, a bondade de Deus de permitir sempre a evolução. Ninguém retroage. Você pode não evoluir, como acabou de dizer aqui no Evangelho. Você pode ter que voltar para cá, para mais provas e mais expiações, quantas vezes forem necessárias, segundo a vontade de Deus e segundo o nosso grau de evolução, para aceitar isso antes de reencarnarmos. Mas é uma coisa tão bonita ver essa misericórdia, essa bondade infinita de Deus de permitir sempre a evolução, né, de todos os seres, animados e inanimados. Ninguém que nunca mais vai ser cachorro, nunca vai ser pedra, né? Pedra nunca vai, o cachorro nunca vai voltar a ser pedra. Então isso é uma coisa que já é para nós o maior motivo de a gente acreditar sempre nessa evolução. E encontrando informações como essas que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente já tem um caminho bem mais claro na nossa frente para poder seguir. Tanto que eu andei lendo durante a semana e achei numa publicação que chama Correio Espírita, na internet, uma manchete que me chamou a atenção justamente falando sobre esse tema de hoje. O título dessa notícia veiculada pelo Correio Espírita, correioespírita.org.br. É legal da gente de vez em quando dar uma olhadinha, porque tem umas coisas bem interessantes. A manchete é: em 2057, portanto está aí, o tempo passa tão rápido, né? Até outro dia atrás meu menino estava desse tamanhozinho, hoje ele está vestindo minhas roupas já. O mais velho, o mais novo, não vai crescer muito mais. Né? Em 2057, a Terra será um mundo de regeneração, que é exatamente o tema daqui. Então, olha para você ver o que é, como é sábio, né? Tudo o que vem de Deus, tudo o que vem através dos espíritos consoladores, né? Dos espíritos de luz, que executam aquilo que Deus permite e que Jesus Cristo nos ensinou aqui enquanto encarnado. Então, não sei se é um consolo para a gente saber quanto a gente erra na vida, né? E mesmo assim, daqui pouco mais de 40 anos, a Terra será um mundo de regeneração. Mas não é para a gente se acomodar. Tem gente mais nova que vai falar assim: então beleza, quando chegar em 2057, quitei minha vida, estou bem. Vou ver só aqueles lagos bonitos, né? Lembrar de nosso lar, vou viver ali com a turma. Mas, na verdade, o que a gente precisa é aprender que ainda temos muito a fazer, como a gente já ouviu aqui algumas vezes, né? E Santo Agostinho define bem isso numa passagem aqui, que foi inclusive tema de uma das perguntas do Livro dos Espíritos, a questão é a 1019. Santo Agostinho diz o seguinte, nessa mesma matéria que eu li aqui, a respeito do tema de hoje: o progresso é lei da natureza, é a prova do que a gente acabou de falar, quer dizer, só há evolução, Deus só permite a evolução. E essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere.
Ao mesmo tempo em que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente. Os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a construí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem e dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais, o da habitação, porquanto nada na natureza permanece estacionário. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que ele está hoje, e se alçará, sob esse duplo aspecto, um grau mais elevado. Daí ele conclui: ele, o planeta Terra, ha chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Então, Santo Agostinho já escreveu isso há bastante tempo, e é a maior prova de que ia usar um termo meio grosso aqui sobre a doutrina, sobre o Livro dos Espíritos, mas não é invenção, mas o nascimento dessa doutrina, encontrar a lógica científica da doutrina espírita, essa kardecista, foi a maior descoberta da humanidade, porque foi Kardec, um ser encarnado, que o fez, mas graças à permissão do alto, porque tudo já estava planejado para que esse mundo se tornasse um mundo melhor. E o crescimento de pessoas que passam a aceitar aqui na Terra com a gente essa maravilha, né? essa lógica da doutrina, é a maior prova de que a gente tem aprendido e vai continuar aprendendo. Aqui, se aqui voltarmos, eu acredito que aqui a maioria vai voltar, a gente não tem um placar, né, das dívidas que a gente tem que quitar ainda na nossa existência, mas se tivesse, a gente estaria já jogando pelo empate, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que já somos vencedores de encontrarmos nessas palavras a lógica que a gente tem para seguir vivendo. Então, simplesmente, eu entendo assim, que quanto mais a gente entende, mais a gente precisa se esforçar para seguir cada uma das palavras que a gente tem, com tanta sabiedade escrita no Evangelho segundo o Espiritismo, e que vem da perfeição, e que vem de Jesus Cristo. Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente se pressiona, mais a gente tem que se cobrar. Um dia vamos todo mundo sair batendo asa igual anjo. Sabe-se lá quando? Vai depender da gente. Tomara que não demore. Um ótimo sábado a todos, muita paz. Obrigado. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Ao nos apresentar a proposta espírita, os espíritos superiores também nos falaram, reportaram a Jesus, trazendo para nós as elucidações sobre as várias moradas, sobre o nosso futuro, sobre o que nos aguarda, abrindo perspectiva para que nós pudéssemos empreender a conquista dos tesouros maiores, que é a conquista de nós mesmos, do prazer de viver, de sentirmos a realização dos bens de Deus em nós, porque nós somos o templo vivo do Senhor. Quando o Senhor, então, quando Allan Kardec nos apresenta os espíritos superiores, nos falam sobre os mundos, sobre essas perspectivas, dos mundos de expiação, dos mundos regeneradores, com perspectiva para os mundos, intermediando, então, para os mundos felizes, os espíritos, então, nos expõem a realidade que nós
A maioria de nós estamos, e dos mundos, que é os mundos de expiação, de regeneração, de conquistas, né? Em que traz a dor e o sofrimento pela nossa inexperiência ainda de labutar com o bem. Mas, gradativamente, nessa luta chamada expiatória, nós vamos encaminhando para o mundo de regeneração. E nós podemos fazer um parâmetro rapidamente dessa proposta que nós vimos anteriormente pelo nosso irmão, em que apresentou muito bem a questão, que nós temos uma visão de mundo de expiação exterior, física, aonde as dificuldades do trâmite da vivência na vida física é rudimentar e precária. O acesso aos bens da tecnologia, as várias dimensões e as várias modificações do fluido cósmico universal ainda está escassa, à mercê e primária, devido à nossa própria ignorância, à nossa própria incapacidade e deficiência de manuseá-lo. Porque o acesso ao fluido cósmico universal, ele se dá pela sabedoria do amor e pelo crescimento e o respeito às leis divinas que nós vamos adquirindo. Então, crescei-vos em amor e entendimento, que o acesso aos bens divinos ser-lhe-ão ampliado a cada passo. Portanto, nós podemos ver nesses mundos de expiação a escassez, a precariedade, até mesmo do solo em que pisamos na lama, e aos poucos nós vamos descobrindo os recursos do próprio planeta, trazendo e sedimentando para que nós possamos ter uma vida melhor e digna. São os esforços. Então, por fora, nós podemos ver a deficiência física, que é nada mais é do que a materialização das próprias emoções desses espíritos, do seu entendimento desses espíritos que vivem nesses mundos. Passo a passo também nós podemos ver um outro paralelo, que são esses mesmos mundos no seu campo emocional e mental. Portanto, no campo emocional, nós podemos visualizar que muitos de nós estamos ainda nos mundos de expiações, porque agasalhamos em nós os conflitos, as deficiências e as emoções mórbidas, que nos impossibilitam a ter o acesso de felicidade e de paz. Então, ao mesmo tempo, podemos estar comparativamente num mundo de regeneração pelos processos tecnológicos e de acesso que muitos já empreenderam para torná-lo mais acessível, de regeneração pelo acesso e a transformação do fluido cósmico universal. Mas muitos de nós podemos estar nesse mesmo mundo, na sua parte exterior, vivendo na parte emocional e mental, no mundo de expiação, por não termos o acesso ou não termos a coragem ou capacidade de vencer os próprios conflitos e a própria morbidez da alma. Por isto, convida-nos os espíritos superiores para que nós nos preocupemos essencialmente em transformarmos os nossos mundos interiores, para que eles possam, como disse o nosso irmão na preleção anterior, termos esse resquício e essas riquezas emocionais que nós vamos transmitindo uns aos outros, porque na verdade todos nós temos sede e necessidade de Deus, nosso Pai, e temos ansiedade de avançar para Ele. E é esse motivo que nos faz alçar aos recursos mais altos para empreender esse voo. Portanto, os espíritos superiores, Jesus já nos recomendou o caminho para adquirir esse mundo emocional de regeneração, de felicidade, de paz, na prática da caridade e na visualização do outro que segue contigo. O outro é o caminho mais próximo para se chegar a Deus e tê-lo mais próximo de ti. Invista nele, que você estará tendo acesso aos mundos felizes e aos mundos de regeneração que tu almejas. Às vezes não há necessidade de alçar para tecnologias maiores que propiciam o prazer transitório exterior, mas é preciso ter ansiedade para buscar esse mundo permanente, imutável, intransferível, que assinalou as Escrituras, que é o tesouro que as traças não consomem e a ferrugem não corrói. Por isto, vamos ao encalço dele, e nós já estamos no caminho, porque Jesus segue conosco. Sejamos felizes nesta grande aquisição, nessa grande conquista desse mundo interior de felicidade e de paz. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Nos dá paz. Bom dia a todos, e que as luzes do Mestre Jesus nos ilumine para que possamos ter um bom aproveitamento desta manhã de estudos e de tratamento espiritual
que as nossas equipes socorristas estão trabalhando aqui conosco. É interessante, eu fiz uma colinha, falei, eu vou começar lendo isto aqui para desenvolver. Aí esqueci a colinha no caso. Mas ainda foi bem, porque outro dia eu ia falar, eu tinha 45 minutos, fiz uma série de anotações e esqueci o óculos. Meu óculos é de leitura. Mas eu vou seguir essa linha que já chegou aqui, né? A linha da relatividade de nossos estudos. Eu li o texto, é claro, fui lá ler Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, e para ver como é que isso acontece. E hoje eu vi o nosso confrade aqui dizendo que a partir de 2057 nós já estaremos aqui na Terra, no mundo de regeneração. Eu li um texto no século passado, final do século passado, que dizia o seguinte: o mundo de regeneração e o terceiro milênio começou nos anos 60. E é claro, a gente pode pegar bases disso aqui. Mas quando eu olho o nosso mundo terreno, a nossa realidade atual, aonde na África grupos de guerrilheiros sequestram meninas para vender como escravas de sexo, quando eu vejo crianças morrendo famintas na África, quando eu vejo pessoas sendo decapitadas frente da televisão por motivos políticos assim, sem entender, isso não pode ser um mundo de regeneração. E eu acredito, inclusive, que não seja nenhum mundo, nessa faixa aí, ainda de expiação. Isso é um mundo primitivo. Então, nós temos uma parte do nosso ciclo evolutivo terreno ainda no mundo primitivo. Nós temos uma parte no mundo de provas. Nós podemos pegar uma série de coisas. E uma parte ainda grande no mundo que já está em expiação. Já estamos aí, como diria o espanhol, já estamos peleando para sair dessa fase mais negra. E já tem muita gente vivendo no mundo de regeneração. Nós poderíamos citar vários exemplos de pessoas, de acontecimentos nisso aqui, mas eu vou citar só um. Não é espírita. Vou citar o pronunciamento do Papa, agora na ONU, também essa semana. Esse Papa é fantástico. Ele está mudando a mentalidade de uma grande estrutura religiosa, filosófica religiosa. Está assim, eu olho e falo assim, eu desconfio que esse Papa é espírita. Não é possível. Ele leu o livro dos Espíritos. Tá? Então, nós vamos vendo esses fenômenos e vamos entendendo o porquê esta fantástica doutrina dos Espíritos nos mostra tudo o que é preciso fazermos, tudo que é preciso compreendermos para chegarmos a estágios mais evoluídos. Se falou aqui no mundo, na lei do progresso. Sim, a lei do progresso, que está lá nas 10 leis morais do Livro dos Espíritos, ela está voltada exatamente para a tecnologia e para o aperfeiçoamento material desses ciclos evolutivos aonde os espíritos vão habitar. Olhamos a rusticidade em muitos aspectos, ainda no mundo terreno, tá? Por exemplo, os processos produtivos mais rudimentares aqui das nossas tribos de índio, ainda na África, etc. E vemos conjuntamente altas tecnologias, coisas que até algum ponto a gente não conseguia nem imaginar. Está além da ficção científica colocada nos anos 50. Nós estamos vendo aí a tecnologia, o cidadão aqui planeja, especifica, calcula, 10 anos depois, aliás, solta uma nave e fica lá no espaço, 10 anos depois, no momento exato em que ele calculou, ela dá uma voltinha, dá outra volta e pousa suavemente no rabo de um cometa. Isso é um fantástico. O que trará isso? Eu não sei exatamente o que trará.
mas com certeza trará muita coisa importante para impulsionar o conhecimento do mundo, conhecimento dos espíritos, ora reencarnados aqui ou ora desencarnados, vivendo aqui. A nossa sociedade, ela é composta por nós, espíritos reencarnados, e por nós, espíritos desencarnados. Nós olhamos essa plateia, eu só consigo ver os reencarnados. Mas se tiver um vidente, vai ver muitos desencarnados aqui. Isso faz parte dessa estrutura, dessa miscigenação. E a minha colinha estaria exatamente aí num texto de um filósofo que diz o seguinte: o homem, se referindo ao homem encarnado, ao espírito reencarnado, o homem não evoluiu, ele está evoluindo e está instrumentalizado para mudar esse mundo. Mas na medida em que ele muda a visão de mundo, ele muda a si mesmo. E no momento em que ele muda a si mesmo, ele muda o mundo. E nessa interação nós vamos avançando, vamos crescendo. Pois bem, isso é novidade agora? Não, não é novidade agora. Alguém recomendou aqui que estudássemos a Gênesis. Eu vou pedir que, depois que leia a Gênesis, ou simultaneamente a leitura da Gênesis, leia as obras póstumas de Kardec. Então, Kardec, depois que ele fez toda aquela estrutura que estava lá, codificou a obra, parece-me que ele chegou assim e falou: está na hora de avançar, está na hora de mostrar o que vem aí. E começou a fazer anotações. Não deu tempo. Alguém lá em cima falou: oh, Kardec, para aí, você vai dar muita coisa, não está na hora disso aí. Tem que deixar esse pessoal que vem aí pensar também, trabalhar. E aqui está o fundamental: trabalhar, pensar, estudar, para poder avançar. Tem que ter mérito. Se você deixa tudo pronto, qual é o mérito desse pessoal que vem aí depois? E o Leon Denis estava mais ou menos nessa sequência, né? O Leon Denis, quando a gente estuda as obras do Leon Denis, a gente fica olhando e diz: poxa vida, mas esse espírito já deve ter vivido em outros mundos mais avançados que o nosso. Não é possível que ele tenha acumulado esse conhecimento todo aqui, agora. Não. O nosso ciclo evolutivo terreno não tinha esse conhecimento todo que Kardec, Denis, Bezerra de Menezes acumularam e extrapolaram parte dele para nós. O professor Rivail, antes de ser Kardec, ele poderia ser classificado como um grande filósofo iluminista. Quando a gente pega a estrutura filosófica do iluminismo, fala: pô, esse pessoal aqui copiou de Kardec. Fala: não, mas eles eram antes de Kardec. Ou conviveram com Kardec. E lá nas obras básicas, Kardec tem 2 capítulos que vêm mostrar para nós, outros, exatamente esse processo de miscigenação de mundos, essa relatividade entre mundo inferior, mundo de provas, mundo de expiação, mundo de regeneração. O primeiro capítulo está lá, chama-se As Aristocracias. Essa semana eu conversei com a Jônia sobre esse problema da aristocracia, né? Pois bem, mostra o processo de evolução, a participação dos vários grupos de poder em uma sociedade. E como essa sociedade se organiza, como essa sociedade alavanca o conhecimento pela lei do progresso, quando precisa de tecnologia para satisfazer as suas necessidades, e pelo aspecto do conhecimento moral. Ele diz que o último estágio vai ser das aristocracias, vai ser a intelecto moral. Esse é o último estágio. Mas, o que é esse estágio de intelecto moral? Se a gente lê o texto, fala assim: está aqui é o tal mundo de regeneração. Está lá.
E no outro capítulo, totalmente iluminista, também das obras póstumas, Kardec nos ensina, nos mostra como atingir esse estágio de regeneração, ou esse estágio intelecto-moral. Há uma frase, ele diz assim: liberdade, igualdade e fraternidade. É um tema iluminista, está lá no texto de obras póstumas. Ele fala, se essas três palavras, se efetivamente levadas a efeito, executadas, nos trará uma sociedade organizada, perfeita, dentro dos parâmetros que nós precisamos. E explica, fala, e é simples. Fraternidade. O que é fraternidade? Eu podia pedir para a Maria Garcia aqui explicar para a gente o que é fraternidade, ela é discorrer enorme. Eu vou simplificar. Fraternidade é tolerância, abnegação, tá? É altruísmo, é aquela que eu falo, não, deixar tudo lá. É tratar todos os outros como gostaria de ser tratado. Tá? Então, isto é fraternidade, está lá. Se nós fizermos isso, se nós agirmos com fraternidade, automaticamente nós estamos tratando todo mundo, a igualdade vai estar aí. Porque se nós tratarmos os outros com fraternidade, tratarmos os demais como gostaríamos que os demais nos tratassem, nós estamos tratando com o quê? Com igualdade. Aqui está a verdadeira igualdade. Mas essa igualdade, não confundir com a igualdade legal que a nossa Constituição brasileira diz aí, todos são iguais perante a lei. Qual lei? Perante a lei dos homens. Não, nós precisamos ter a igualdade perante a lei divina, perante a lei natural, por essa lei maior. Aqui é que está a igualdade. E se tivermos fraternidade e igualdade, a liberdade é plena. Por quê? Porque ao tratar os demais como gostaríamos de ser tratados, nós colocamos limites ao nosso comportamento. E se cada um colocar limites ao seu comportamento, excelente, já estamos no equilíbrio. E a doutrina nos mostra que a divindade, o Criador, nos instrumentalizou para termos condições de fazer isso. Nos deu o livre-arbítrio. Você faz o que quiser. E nos deu a lei de causas e efeitos. Mas cuidado, hein? Verá o que você vai fazer. Porque tudo que você fizer vai gerar consequências. E cada um de nós é responsável pelas consequências de seus atos. E vai ter que reparar. Não é que vai ser castigado, não. Vai ter, pura e simplesmente, que reparar os maus exemplos, os males cometidos. É só isso. Se nós fizermos isso, nós estaremos já no mundo de regeneração. Então, Kardec nos mostra as coisas assim, e o Leon Denis, esse aqui tem um texto, né, é um conjunto, eu estou conjugando as duas informações, de tal forma simples, clara, assim, como é que eu não entendi isso ainda? Por que é que nós, espíritos reencarnados, não praticamos isso? É porque somos imperfeitos. E é, como diz Teodósio Dobzhansky, nós estamos no processo de aperfeiçoamento. Nós estamos evoluindo, nós ainda não evoluímos, nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo. Essa relatividade processual, né, que é contínua, é um ato atrás do outro, é que vai nos levar ao aperfeiçoamento. Eu espero que vocês leiam, além da Gênesis, tá, leiam também obras póstumas, para que a gente possa chegar, avançar um pouco. Muito obrigado. Acho que já estamos no tempo. Vanessa, me ajuda, né? Allan Kardec, uma lição de hoje. Tá para lá o livro. Esse daqui? Não, é um azul. Azul? Ah. Tá. Eu me apoio aqui no Allan Kardec, faz uma conexão direta com o Evangelho, viu? E é muito bom também.
Bom, estava pensando aqui como é bom a gente reconhecer que nós fazemos parte desse grande projeto de Jesus, do nosso Pai. Sabemos que nós estamos num mundo que tem uma ordem e uma coerência, né? Que maravilha isso, né? E a gente pega o Evangelho, logo no comecinho do Evangelho, eu gosto muito de ver essa didática do Kardec, orientado pelo Mestre Jesus, que logo no início do Evangelho ele tem uns capítulos, né, que ele fala assim: meu reino não é deste mundo, né? Veio nos falar isso, né? Quer dizer, são vários os mundos, né? Porque se não há desse, de outro. E quando ele fala não é deste mundo, ele está falando da questão moral, né? É sempre a questão moral que ele tenta nos tocar, né? Nos sensibilizar por essas questões. E logo em seguida, no capítulo 3, vem e fala: há muitas moradas na casa do meu Pai. E eu não vou ler todos os títulos dos capítulos, mas logo em seguida ele fala o reconhecimento dessas várias moradas, que é muito interessante. Ele fala assim em seguida: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação. A reencarnação é um processo que nós temos que reconhecer para a gente aceitar essa lógica do universo do nosso Pai. Bom, eu ouvi o Divaldo recentemente numa palestra, né, sobre tema parecido, que o Divaldo fala que o mundo primitivo, anterior a esse de provas e expiações, durou 500 mil anos. Sobre a ciência antropológica, exatamente 1 milhão a 500 mil anos. Quando no Evangelho fala que a matéria, o mundo que estamos, resgatou o espírito, permitiu, possibilitou o espírito, pela lei de Deus, que ele pudesse exercer a sua evolução, exercer a sintonia fina para os céus. Então, imagine, em termos cronológicos, 500 mil anos. E que o mundo que nós vivemos hoje começou há 20 mil anos, aproximadamente 12 mil anos. E nessa passagem, conforme foi falado, nós estamos saindo no mundo de provas e expiações para o mundo da regeneração, segundo Daniel falou, em 2057. Haroldo Dutra tem falado muito nisso. Emmanuel, no livro Caminho da Luz, fala também, 2057 seria um marco, como foi falado, que é lógico que nós temos todos esses mundos relativizados no planeta Terra, mas nós estamos dentro dessa margem. Então a gente fica imaginando, 500 mil anos, se a gente pensar em termos cronológicos, né? Agora 20 mil anos, e passamos para o mundo de regeneração. Então as idades são diferentes. E quantas experiências tivemos no mundo primitivo para passar por um mundo de provas e expiações? Então é interessante a gente ver o que o André Luiz, pela psicografia do Antônio Baduy Filho, ele faz questão sempre de falar que a nossa opção, agora que nós estamos no mundo de provas e expiações, passando para o mundo de regeneração, sempre é uma opção da razão. A razão, ela começa exatamente no mundo de provas e expiações, quando ela começa a interferir no espírito humano para que ele tome as suas decisões do livre-arbítrio. Razão
começa, primitivo, é muito instinto, 500 mil anos de instinto, 12, 20 mil anos começando a exercer a razão. E essa razão tem nos permitido escolher se nós queremos a violência ou se nós queremos a paz. É uma opção nossa. A razão permitida por Deus que nós possamos ter a escolha. Nós não somos mais só instinto, mas conforme foi colocado na terra, presenciamos ainda ações instintivas. Nem por isso nós devemos nos vigiar, porque ainda temos em nós essa matéria densa que nos leva para o instinto. Então nós temos que elaborar a razão. Elaborar a razão é trabalhar a nossa moral. Melhor a violência, não pensar nunca em sermos violentos. Pensarmos na paz. É uma opção que nós fazemos. Então, o André Luiz está sempre assim, né? Como que nós podemos? Nós vamos exercer a vaidade? Nós podemos, ao contrário, valorizar a qualidade do outro. É uma opção. Nós vamos exercer o orgulho, mas nós podemos exercer a humildade. A razão já consegue discernir o que queremos. A vaidade, o orgulho ou a humildade. A vigilância nos permite tomar essas decisões. Orientado pelo mundo maior, nós podemos decidir qual o caminho a seguir. Esse é o mundo de regeneração que nós podemos estar entrando nele. Depende de nós. Nós é que decidimos. Então, quando André Luiz fala assim, o mundo da regeneração está dentro de nós. Nós podemos optar por ele ou não. Podemos fazer amizade, mas podemos trabalhar em inimizade. A inimizade vai nos prender ainda a esse mundo de provas e expiações, por muito tempo. E se nós ficarmos nessa briga, parece que agora está definido. A terra não mais pertencerá a esses que querem a guerra, porque a terra pertencerá aos mansos e pacíficos. É isso que o Evangelho fala. Aqueles que querem continuar nesse combate de disputas, de egos, enfim, de brigas que nós estamos vendo aí, parece que vai habitar outro mundo. Como é o processo de Deus. Como foi os capelinos quando vieram para a terra há mais ou menos 12 mil anos. Exercer nesse mundo de provas e expiações a sua razão que estava deturpada dos capelinos. Agora cabe a nós, queremos continuar nessa briga entre o instinto e a razão, teremos outros mundos para fazer isso. Ou podemos optar pela regeneração, vivendo em paz entre nós, criando amizade, exercendo a humildade, a colaboração entre todos. Acho que o André Luiz quer dizer mais ou menos isso, né? Quer passar essa mensagem. Cabe a nós tomarmos a decisão. Então, é palpitante porque facilita o nosso raciocínio. Nada é gratuito, né? Tudo é dado a nós para possibilitar as nossas escolhas e que sejam sempre boas escolhas, né? Muito obrigado. Bom dia. Muito rica a mensagem de hoje, os comentários sobre o capítulo 3º, há muitas moradas na casa de meu Pai,
mundos regeneradores. O Chico, uma vez, foi abordado por uma senhora e ela disse para ele assim: Chico, eu descobri o que eu fui na última encarnação. E o Chico falou: é mesmo? O que você foi? Ah, eu fui uma rainha. E aí narrou o que ela tinha descoberto. Né? E você, Chico, o que você foi na última encarnação? E ela falava que ela era uma rainha na época de Roma, que tinha os circos romanos, né? Aí o Chico falou assim: ah, minha irmã, naquela época de Roma, que tinha os circos romanos, os leões, certamente eu era uma das pulgas do leão. Colocando ali uma lição de humildade. Um dia perguntaram para ele se o Emmanuel, que era tão rigoroso em cima dele como orientador, como mentor, em algum momento eles tinham alguma descontração, algum momento de alegria. Né? E aí o Chico pensou um pouco e falou: olha, uma vez eu estava fazendo um comentário e uma pessoa começou a exaltar a si mesmo, né? Falar que era isso, que era aquilo, e depois me perguntou como que eu me via. E eu falei para ela que eu era igual o capim, uma planta rasteira que está sempre no chão, que nunca se ergueu. Terminada a reunião, eu cheguei em casa, organizei minhas coisas, e aí estava me preparando para dormir, o Emmanuel se apresentou para mim. E aí ele falou: Chico, hoje você falou uma impropriedade. Aí o Chico ficou sem graça e começou a rememorar o que eu falei de impropriedade. Mas o que eu falei, seu Emmanuel? Ele chamava o Emmanuel de senhor, né? Seu Emmanuel. Você falou que você é um capim, que você sempre esteve no chão. Aí ele falou: mas o que tem de impropriedade nisso? Aí o Emmanuel falou: você se esqueceu que o capim cresce. E aí diz que deram gargalhada. Né? E só mais uma passagem do Chico, que eu já falei aqui algumas vezes, e outros companheiros também, mas eu quero relembrar, que ele enfrentava filas enormes, recebendo as pessoas, passando uma orientação, dando um abraço, dando algum mantimento, alguma moeda. E tinha uma pessoa que era muito simples e quando essa pessoa estava na fila, ele chamava ela para passar à frente. E era uma pessoa que mal cuidada, mal cheirosa, acho que vivia abandonada, tinha algumas feridas na boca, né? E a pessoa passava na frente e quando chegava o Chico abraçava ele beijava o Chico, ficava a mancha da secreção das feridas da boca dele. E as pessoas lá do Chico meio que se afastavam, porque aquilo era um pouco desagradável. E isso foi ao longo do tempo. Passou um período, aquela pessoa não apareceu mais. E aí, um dia, um dos companheiros do Chico perguntou para ele: Chico, e o Jorge? Aí o Chico falou: ah, o Jorge voltou para a pátria espiritual. Sabe quem que veio receber? O Mestre Jesus. Aí um dos colegas falou: puxa, eu não dei nenhuma camisa para ele. Nunca dei nada para ele, nunca valorizei. Então, com essas mensagens do Chico, e a gente poderia falar de tantos outros, né? Dr. Bezerra de Menezes, que estava sempre pronto para servir. Se a pessoa estava ali precisando, ele tirava do bolso o que tinha e dava. Tem aquela história que quando
ele não tinha nada para dar, ele deu aquele abraço, rogou a Maria Santíssima e falou para a pessoa: quando você chegar em casa, abraça seus familiares, faz uma oração a Maria Santíssima, põe uma água para fluidificar e vai curar seus filhos, vai curar sua esposa que estavam doentes. E a pessoa foi e fez isso. Passado uma semana voltou para dizer para ele que tinha curado. Então, na simplicidade, no desprendimento, essas pessoas que passaram pela Terra vão dando exemplos para nós de regeneração. Eurípides Barçanufo, patrono dessa casa, também muitas histórias de desprendimento, de dedicação, de ligação com Maria Santíssima. Fundou a primeira escola espírita no Brasil. Estava para desistir, recebeu a orientação direta de Maria Santíssima para perseverar. E ali começou a primeira escola para difundir os ensinamentos dos espíritos, da espiritualidade. Não é dos espíritas, dos espíritos, que estão aí para todos. Então tem muitas histórias, e eu fui anotando aqui ao longo dos comentários, que nos convidam a refletir sobre esse tema de regeneração. Será que é 2000, 2057, 2015? A regeneração vem acontecendo ao longo do tempo. Dentro do Evangelho, fala de 3 revelações: Moisés, Jesus, Espiritismo, e ao longo do tempo vem acontecendo a regeneração. Na literatura espírita, Emmanuel conta a sua trajetória de regeneração. Um espírito iluminado que ao longo do tempo foi passando por experiências para poder chegar no ponto que está hoje. Se não me engano, são 117 livros que ele psicografou, que ele transmitiu pela psicografia de Chico Xavier, com várias lições, com várias orientações, que o Dr. Haroldo Dutra Dias usa muito. Sempre tem uma citação de um livro de Emmanuel, porque ali tem muitas informações edificantes. Mas foi uma trajetória de regeneração. Nós estamos nessa trajetória ao longo do tempo. Quando se fala do Papa Francisco, é um espírito em trajetória de crescimento, que está hoje numa posição de muita responsabilidade. Precisa muito das nossas preces. Assim como tantos outros trabalhadores dentro da própria doutrina espírita, dentro das outras religiões, sendo instrumento para trazer à tona esse entendimento da vida espiritual, do desapego da matéria. Dr. Bezerra tem várias mensagens sobre isso. Há mais de 100 anos ele vem divulgando isso, da gente se desapegar. Ele deu o exemplo. Jesus deu o exemplo para nós. Se a gente ficar apegado, nós vamos onde essa vibração nos levar. A Terra vem se transformando ao longo do tempo, vai chegar um momento de estar numa vibração plena de regeneração, e aí nós podemos ou não retornar à Terra, depende da nossa sintonia vibratória. Vamos migrar para aqueles planetas onde a nossa sintonia nos levar, onde a gente tiver mais ligação. Mas a nossa vida é semelhante a uma escola, né? Você faz lá o primeiro ano, depois o segundo, e vai até chegar no estudo superior.
nós vamos nos transformando. E a doutrina espírita traz de forma didática essa sequência quando Kardec coloca mundo primitivo, mundo de expiações e provas, mundo regenerador, mundos felizes, mundos celestiais. E às vezes a gente fica doido para chegar no mundo celestial para o repouso eterno, para descansar. Mas são os que mais trabalham. Estão aqui incessantemente trabalhando, às vezes reencarnam entre nós para dar esse exemplo de simplicidade. Quando a gente vê São Francisco de Assis, e o Papa Francisco usa esse nome em função de São Francisco de Assis, né, que se despojou das posses materiais, da riqueza do pai, e foi reconstruir uma igrejinha pequena, bater as portas pedindo doações para os necessitados, ser humilhado, agredido. Uma vez ele bateu uma porta e a pessoa estava revoltada, deu um tapa no rosto dele, falou: "Está satisfeito?" Ele falou: "A minha parte eu estou. Agora o senhor tem alguma coisa para eu levar para as crianças?" E assim deixou um exemplo para nós. Num determinado momento, ele que só pregava a paz, o amor, a fé, a esperança, a amizade, a luz, aconteceu das pessoas brigarem e uma morrer, desencarnar. E ele falou: "O que eu estou fazendo de errado?" Decidiu ir a Roma conversar com o Papa para ver o que ele estava fazendo de errado. E quando ele entrou, depois de muita dificuldade, porque eles eram mal vistos pela vestimenta, andava descalço, os pés sujos, marcados pelas feridas de andarem sobre pedras, pé inchado, e ele consegue adentrar para ter contato com o Papa, aquela pompa toda. E o Papa está ali para ouvir, e os assessores controlando a situação. E ele tinha sido orientado a falar dentro de uma linha de raciocínio que a própria igreja da época determinava, mas ele não conseguiu. Começou a falar da pompa, começou a citar as mensagens de Jesus, quando fala dos lírios no campo, dos pássaros, que não precisa acumular nada, que Deus provê e eles confiam e prosseguem nessa confiança. E aí ele questionando ali, porque ele viu tanta riqueza ali dentro, as pessoas com trajes tão luxuosos, né? E aquilo mexeu com o Papa. E ele voltou no tempo, porque ele tinha o mesmo pensamento, mas ele estava numa linha que ele tinha que fazer aqueles rituais. E as pessoas retiram São Francisco e os seus discípulos. Quando o Papa cai em si, manda voltar. Cadê eles? Eu preciso falar com aquele homem. Cadê aquele homem? Não sabia nem o nome dele. E aí ele vai e conversa com Francisco, se ajoelha e beija os pés de São Francisco, para espanto de todos que estavam ali. E fala para ele: prossegue, que você está certo. Então a trajetória da história mostra vários eventos como esse. Madre Teresa, Irmã Dulce no Brasil, tantos trabalhadores buscando a regeneração, dando o exemplo que Jesus deixou de simplicidade, de humildade, de preocupação com o semelhante, para que a gente faça essa regeneração, mas não do mundo por fora, do mundo interior. A regeneração é interna. A gente fica esperando que o mundo mude,
que pare a violência, que pare isso. Como é que está o nosso mundo interior? Como é que está a nossa transformação moral? O que a gente está melhorando? Eu arrisco a dizer que todos nós estamos regenerados. Todos nós evoluímos muito, mas ainda vivemos a culpa de algumas coisas erradas que a gente faz, que são pequenas. Vamos abrir o coração, vamos amar, vamos deixar ser amado, vamos buscar o contato com quem precisa. Os Espíritos estão conosco. Eles querem isso de nós. Nós já temos condição de fazer isso. Não precisa se massacrar por pequenos erros. Faz parte da trajetória de evolução. Não precisa se preocupar com o erro do outro. Nós somos pessoas boas, pessoas amorosas, pessoas dignas, honestas, que temos alguns desvios, senão não estaríamos aqui na Terra. Faz parte da vida. Não vamos deixar de fazer as coisas por conta de pequeninos desvios. Vamos valorizar o que nós temos de bom, que é muito grande, cada um de nós. Se alguém quiser apontar os nossos erros, deixa ele apontar. É o ponto de vista dele. Vamos enxergar as nossas qualidades, que são grandes. Vamos valorizar isso. Vamos irradiar essa luz. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus não ficou massacrando ele. Ah, Pedro, você me negou 3 vezes. Não. Fez o Pedro repetir 3 vezes que amava Jesus. Você me ama, Pedro? Amo. Você me ama? Amo. Você me ama? Já falei que amo, Senhor. Aí ele entendeu. Então, desbloqueia sua mente, Pedro. Não pensa que você me negou 3 vezes. Vai trabalhar, vai fazer o bem, vai buscar os necessitados. E é assim com todos nós. Isso é regeneração. Isso é transformar, né? O mundo interior. Quando o Nelson veio falar aqui, a camisa dele está escrita atrás assim: amai-vos. Uma mensagem boa, né? Então, eu vou encerrar com essa frase, mas antes eu vou fazer um convite, né? Como aqui foi feito convite para ler livros, né? Eu faço um convite para doar livros. Doem o Evangelho. Doem um Evangelho por mês, Evangelho segundo o Espiritismo. Vai iluminar a vida das pessoas. Doe uma roupa, doe um mantimento para uma pessoa que seja, faça uma visita. Siga o exemplo de Jesus. Vamos fazer dentro das possibilidades, dentro das limitações que temos, ajudar a transformar a vida das pessoas. E aí, para encerrar, em função do que eu li na camisa do Nelson, a mensagem de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Muita paz, muita luz. Vocês observaram o banquete que tivemos nesta manhã? O tempo passa e nós vivemos em 3 tempos: passado, presente, futuro. Nesses 3 tempos nós temos a possibilidade, enquanto espíritas que acreditam, porque conhecem a lei da reencarnação, sabe alguma coisa de si próprio pelas suas atitudes atuais. Mas nós estamos no presente.
E o presente já foi o futuro do passado. E nós temos um futuro pela frente. A comunicação advinda das esferas celestiais, do alto, do governador da terra, no passado necessitava de que as pessoas tivessem boa memória, guardassem tudo e passasse de boca em boca aos ouvidos das pessoas o conhecimento que viria já edificar a cada um de nós num processo de melhoria constante, de evolução. Chegaram os pergaminhos, chegaram todos os meios de multiplicar o conhecimento. Fala-se tanto em tecnologia. Hoje estamos aqui falando e as pessoas ouvindo em tempo real no Japão, outro lado do mundo. Tantas informações, tantos processos que estão sendo os facilitadores para que a gente multiplique os conhecimentos, as informações que o mundo maior tem nos trazido. O que podemos fazer destas informações? No passado, as pessoas enfrentavam cantando a morte através dos leões, para dizer: eu quero mudança, entre aspas, e não arredo o pé dessas mudanças, ainda que destruam o meu corpo. Hoje, nós temos tudo aí facilitado. E não para vocês, mas para mim mesmo. Eu começo a me questionar. Já há algum tempo tenho me questionado. De tudo que o passado me proporcionou, de tudo que eu estou desfrutando no presente, o que eu estou fazendo corresponde, entre aspas, à minha capacidade instalada? Eu creio que não estou fazendo o tanto quanto poderia fazer. Mas a tecnologia está aí, nós podemos falar. Algumas pessoas não conseguem falar, mas por sinais se comunicam. E eles, muitos deles, muitas vezes se comunicam melhor do que nós, emitindo frases e conceitos. Eu fico pensando comigo mesmo, o tempo passa. Passado, presente, o futuro. Qual é o futuro que eu quero para mim? Será que eu serei apenas mais um espírita, em desencarnando, dizer assim: meu Deus, eu tinha as informações, eu tive acesso ao conhecimento e produzi tão pouco. Então, que esse pouco que a gente faça, já que todos carregamos uma pequena dose de egoísmo, vamos reter então essa pequena dose de egoísmo para nos transformarmos interiormente. Até que ponto o que eu aprendi possa ser colocado em benefício, não dos outros, egoisticamente, a meu favor, a minha paz. Porque se eu estiver em paz, quem chegar perto de mim também vai sentir a paz. No próximo sábado estaremos estudando o capítulo 24. Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Item 13, a coragem da fé. Eu não tinha observado que seria esse aqui da semana que vem. E o comentário foi mais ou menos disso, agora que eu fui ver aqui. Então, que todos nós possamos renovarmos as nossas atitudes em relação a nós mesmos. E com certeza estaremos em paz com o Senhor. Nós convidamos a nossa irmã Francisca que faça a prece de agradecimento e encerramento. Bom dia a todos.
Deus, nosso Pai, Jesus, de infinito amor e bondade, espiritualidade amiga, os nossos corações fortalecidos, amparados por todos os comentários que aqui foram trazidos, nós queremos agradecer muito a Deus e a Jesus. Agradecer aos mentores desta casa de oração, que nos acolhe, que nos envolve, que nos dá a oportunidade do crescimento através das orientações que aqui nos são trazidas. Agradecer pelo aprendizado que são marcados em nós, que temos certeza, Jesus, permanecerão e serão levados por onde caminharmos. Agradecer por todos os nossos irmãos que aqui se encontram, encarnados, desencarnados, e pedir, Jesus, que envolva aqueles que aqui não puderam estar nesta manhã, para que todos eles também possam sentir as benesses que emanam nesse espaço. Mestre Jesus, compadeça de nossas fraquezas, de nossas invigilâncias, mas muito obrigado por estar todos os dias nos oferecendo a oportunidade de sermos melhores. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.